Olá, tudo bem? Eu me chamo Igor de Araújo Pinheiro, sou professor de Geografia, licenciado pela Universidade Estadual do Piauí, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente estou no segundo ano de doutorado pela Universidade Federal do Piauí, na linha de ensino e aprendizagem de Geografia. Sou professor da Rede Estadual de Educação do Maranhão e também do Piauí. Pois bem, o que consiste a disciplina de TCC, comumente conhecida como Trabalho de Conclusão de Curso? Essa disciplina, ela visa justamente possibilitar com que esse aluno ele tenha acesso a essas ferramentas, a esse instrumento teórico-metodológico, a fim de que mobilize um tipo de pesquisa. Geralmente essa pesquisa, em alguns cursos, ela é mobilizada na forma de monografia, ou seja, uma pessoa escreve um trabalho, versa sobre um trabalho, utiliza uma temática em que essa temática ela vai ser pesquisada, e no caso da geografia é imprescindível o trabalho de campo, embora tenha um auxílio muito grande da pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo ela é primordial para obter resultados sobre o espaço geográfico, sobre fenômenos e fatos que ocorrem ou que estão ao redor, no contexto imediato ou não desses alunos de graduação. E dentro desse campo de atuação, a gente vai trabalhando alguns aspectos que são imprescindíveis. Por exemplo, a estrutura que diz respeito a uma pesquisa, os caminhos para que essa pesquisa ela seja desenvolvida e que ela tenha um discurso de unicidade dentro do próprio discurso da geografia, mas que também ela busque trazer novos elementos, para que ela busque dentro desse campo de pesquisa, junto com o pesquisador, que é o aluno, e também seu orientador, trazer novas descobertas, novos resultados que antes não haviam sido explorados, que são muito comuns quando a gente evidencia temáticas e também espaços geográficos que são próprios da realidade do aluno. Então é sempre bom observar dentro de um campo teórico e também de um campo de análise e estudo, aquilo que você tenha maior afinidade, aquilo que desperte em você o maior interesse em descobrir. E o descobrir é através de um conjunto de técnicas de pesquisa que são trabalhadas, que são reforçadas dentro dessa disciplina. Então vamos pensar do ponto de vista da estrutura de um TCC. Todo TCC ele precisa trabalhar com uma introdução. Nessa introdução é que são destacados a temática, ou seja, o campo de estudo onde você, aluno ou aluna, deseja pesquisar, deseja explorar todo o seu conhecimento. E aí essa temática geralmente ela está atrelada ou está muito associada a um campo teórico-metodológico da geografia. Às vezes alguns alunos preferem percorrer no caminho do ensino de geografia, da educação geográfica, outros preferem percorrer no campo da geografia física. Isso às vezes reforça a dicotomia que existe dentro da nossa ciência, da ciência geográfica. Mas muitas vezes é necessário, porque são tantos os dados, o campo, a realidade ela é tão complexa, que se a gente for analisar, pesquisar, investigar tudo, muito provavelmente a gente não vai dar conta de ter um resultado ao final desse processo que é o curso em que vocês estão envolvidos. Então é muito importante fazer essa delimitação do campo de atuação, delimitação das referências bibliográficas, delimitação da própria temática. Tá? Então esses pontos eles precisam estar bem articulados, bem delimitados, para que você possa direcionar a sua investigação, o seu olhar geográfico, a sua pesquisa. Dentro dessa parte da introdução, é necessário também que a gente identifique uma justificativa, a chamada justificativa de pesquisa. Nessa justificativa de pesquisa, serão elencados elementos que reforçam a relevância e a importância de se fazer a pesquisa nessa temática que você escolheu, nesse tema que você delimitou. Por isso que é muito importante a gente construir uma hierarquia desses processos, dessas justificativas, buscando do mais geral para o mais particular, ou seja, buscando de uma justificativa mais social e acadêmica para uma justificativa mais pessoal. A gente sabe que uma pesquisa de conclusão, um trabalho de conclusão de curso, ele é muito importante para a sua carreira, para a obtenção de um título,
para a promoção de um conhecimento, para a finalização do seu curso. Mas ela também tem que ser tão importante quanto para a ciência de atuação em que você está inserido, ou seja, para a ciência geográfica. Então essa temática ela tem que ter uma relevância para a geografia ou para as áreas afins a que ela esteja associada. Ela precisa ter uma relevância acadêmica, pois vai contribuir para a construção do conhecimento, para o desenvolvimento do pensamento dentro daquela área e até mesmo dentro da geografia, possibilitando novas descobertas, novas reflexões ou novas inflexões também. Um outro ponto importante é a problemática. Na problemática é que você vai reforçar, ressaltar os aspectos ou os principais questionamentos que envolvem a sua pesquisa. Nessa parte estarão inseridos o problema da pesquisa e as suas hipóteses. Dependendo do tipo de trabalho, alguns autores consideram que a hipótese ela só vem a estar presente no trabalho de doutoramento, ou seja, na tese de doutorado. Nos trabalhos de dissertação e também de graduação, muitos autores do campo da metodologia científica, eles consideram como desnecessários, como não necessários para esse momento da evolução acadêmica e intelectual dos sujeitos. Então, um ponto-chave que tem nessa problemática, que precisa estar evidente, são as questões que envolvem o contexto da sua pesquisa, o contexto do seu campo, dos seus sujeitos, da sua temática, explicando justamente, detalhando os aspectos que fazem parte dessa realidade, desse fenômeno que vai ser observado. E geralmente ela é finalizada ou dentro do corpo do texto é inserida uma pergunta, a chamada questão-problema, ou o próprio problema, como alguns destacam. Nessa questão, ela pode vir desdobrada de outros questionamentos sobre o seu problema de pesquisa. O seu problema de pesquisa nada mais é do que o seu tema visto na realidade. Ou seja, o seu problema, a sua temática posta na realidade. Então, quais são os principais aspectos que ela tem? Quais são os principais entraves que ocorrem? O que é que precisa ser feito para melhorado? Quais são os aspectos que estão subjacentes? Então, todos esses elementos que muitas vezes geram dúvidas, geram curiosidades, geram questionamentos, eles precisam estar bem elencados na problemática. E aí a gente entra também nos objetivos, que é outro elemento que é imprescindível a todo TCC e todo trabalho de pesquisa, porque são os objetivos que vão indicar aonde você quer chegar, onde o pesquisador precisa ou necessita, do que ele precisa fazer para atingir determinados objetivos. Geralmente os objetivos sempre, eles vêm estipulados como objetivo geral e alguns objetivos específicos. Esse objetivo, ele sempre está articulado à questão problema, ou seja, ao problema da pesquisa, e ele indica de maneira geral, o objetivo geral, aonde ou onde o pesquisador deseja chegar. Ele deseja compreender sobre alguma realidade, ele deseja analisar alguma especificidade, algum fenômeno, ele deseja compreender, conhecer, enfim. Alguns verbos também vão ser indicados para cada um desses elementos, para o objetivo geral e também para os objetivos específicos. No campo dos objetivos específicos, são objetivos menores, do ponto de vista da sua escrita, da sua redação, que ajudam, consequentemente, o pesquisador a atingir o objetivo que é mais geral, o objetivo que é mais próprio ou que dá um sentido mais amplo à sua pesquisa ou ao seu problema de pesquisa. Elencados todos esses elementos, colocados todos esses elementos ou destacados todos esses elementos, é necessário também que o pesquisador em TCC ele tenha muito cuidado com a sua fundamentação teórica. A fundamentação teórica ela diz muito sobre o seu trabalho. Ela fala muito sobre a discussão e sobre os diálogos que o pesquisador ou a pesquisadora desejam travar nesse momento da pesquisa. Então é uma parte muito delicada, muito importante de um trabalho de conclusão de curso, e ele nos ajuda a entender muito do nosso problema de pesquisa, nos ajuda a definir e a traçar os objetivos,
nos permitem perceber até que ponto alguns pesquisadores, alguns autores, eles construíram as suas ideias, onde estão as lacunas, quem são os autores que melhor trabalham essa temática, quem são os autores clássicos, aqueles que são sempre citados entre os professores e também nos outros trabalhos de pesquisa, quem são os autores contemporâneos, né? Quem são as pessoas, os grupos das perspectivas teórico-metodológicas que envolve a sua temática, que envolve a sua delimitação. Então é nesse momento, do ponto de vista teórico, da construção das ideias, do diálogo, que você, pesquisador e pesquisadora que estiver no momento do trabalho de conclusão de curso, precisa observar, precisa ficar atento, porque é muito, muito, muito importante mesmo. Outro ponto que precisa ser verificado com muita atenção, tanto quanto os outros, diz respeito à parte da metodologia. É na metodologia que o pesquisador ou a pesquisadora, eles vão condicionar a sua pesquisa, indicando os instrumentos, as técnicas, os procedimentos, os métodos, ou seja, os caminhos, o passo a passo onde será percorrida toda essa pesquisa, todo esse trabalho de pesquisa, desde a concepção do tema, passando pelos ajustes ou pelos acertos dos objetivos da sua fundamentação teórica, até como ele vai fazer para coletar esses dados, como ele vai fazer, o pesquisador, a pesquisadora vai fazer para reunir todos esses dados e traçar uma discussão e, consequentemente, ter um resultado sobre esse fenômeno, ou esse objeto, ou esses sujeitos. Então, nesse ponto da metodologia, que destaca métodos e técnicas, é muito importante destacar, porque é nele que as pessoas que vão observar, vão verificar esse trabalho, vão perceber o caminho que esse pesquisador teve e, consequentemente, isso pode favorecer ou influenciar outros trabalhos de pesquisa para complementar esses resultados ou para traçar ou para iniciarem novos estudos. Então, nessa parte da metodologia científica, é importante destacar os autores, principalmente do campo da metodologia científica, que versam sobre métodos, sobre técnicas, sobre instrumentos, sobre ferramentas, sobre formas de coleta de dados, para que servem, como que se vai coletar esses dados, é através de instrumentais, de questionários, de entrevistas, quais são os recursos, os materiais físicos que vão ajudar esse pesquisador, essa pesquisadora a coletar esses dados. Vai ter registro fotográfico? Quanto tempo vai durar cada etapa da pesquisa? Como ela será desenvolvida? Então, todos esses aspectos precisam estar bem destacados, bem claros na parte da metodologia científica. Pois bem, o trabalho de conclusão de curso, ele é um momento muito importante para você, aluno, para você, pesquisador, e para você, pesquisadora, porque é um momento em que você vai unir todo esse conjunto teórico-metodológico que foi visto, que foi trabalhado ao longo do curso, e vai mobilizar esses esforços para pesquisar sobre alguma realidade, sobre algum fenômeno. No campo da geografia, esse momento ele é muito importante, porque a geografia é uma ciência do espaço, é a ciência dos lugares. E os lugares, eles precisam ser investigados. A realidade posta como está, nem sempre ela revela aquilo que de fato nós achamos ou pensamos que é. Há sempre uma cortina de fumaça, há sempre uma intenção escamoteada que acaba indicando um outro caminho, um outro olhar, mas na verdade esconde os seus reais interesses. Então é nesse momento da pesquisa, nesse momento do trabalho de conclusão de curso, que todos os esforços condicionados, racionalmente organizados e planejados, eles vão estar organizados justamente para possibilitar os melhores resultados e as reflexões mais significativas possíveis, contribuindo para a ciência geográfica e contribuindo também para a sua formação intelectual, acadêmica e profissional. Pois bem, o meu recado, a minha sugestão, a minha ideia sobre o trabalho de conclusão de curso é essa. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero participar mais, que a gente possa discutir muito mais o trabalho de conclusão de curso e a pesquisa dentro da geografia. Obrigado e até!